Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança. Um bate-papo sobre a segurança pública no Estado e sempre recebemos aqui no estúdio, montado no Salão dos Espelhos na Assembleia Legislativa, um parlamentar e 2 especialistas no assunto a ser discutido. Um debate de interesse de todos que também quer ouvir o que você tem a dizer. Por isso, participe do nosso programa, mande sua crítica, sugestão ou sua história para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Hoje, no assunto do nosso programa é a violência contra a mulher e os 10 anos da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. A Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. E vale para todos os casos, independente do parentesco do agressor, desde que a vítima seja uma mulher. Aqui com a gente para debater sobre esse assunto, a deputada Clélia Gomes, do PHS, o Partido Humanista da Solidariedade, a advogada Ruth Alonso, que também é conselheira do Instituto Patrícia Galvão, e a doutora Jaqueline Valadares, da 2ª Delegacia da Mulher. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Bom, com esse time de mulheres, a gente inicia o debate já colocando no ar um vídeo com alguns dados sobre a insegurança enfrentada pelo sexo feminino. Vejam, 13 mulheres são mortas por dia no Brasil. São mais de 268 mil casos de violências registrados em São Paulo, a capital do estado, nos últimos 8 anos. Os dados são do Mapa da Violência contra a Mulher de 2015. Pelas ruas, quem não está na estatística conhece pelo menos uma mulher que já passou por essa triste realidade. Já vi muito caso assim. A pessoa não nem dá parte, porque a lei não faz nada, ou ela volta para casa e o homem bate de novo. Você vai e denuncia, de repente volta para o lugar, a pessoa vai, pega e te mata, como acontece muito, né? Ela vai até a delegacia, ela denuncia, mas depois ela volta para casa. É meio suspeita essa lei, né? Assim, acho que deveria ser mais rigorosa para defender mesmo, né, a mulher, né? Você conhece alguma delegacia da mulher? Tem uma perto da minha casa, na 28, na freguesia do Alto. Perto da sua casa. E outras? Não sei onde tem. Essa daqui é uma. Essa daqui? É. Eu trabalho aqui há muito tempo, não sabia. Dificilmente alguém mexe com homem, né? Geralmente é mais a parte mais fraca que a mulher. Eu acho que ainda existe uma cultura assim masculina que acha que se a mulher está se mostrando muito é porque ela está suscetível a ser, sei lá, tá pedindo. Umas reclamam, as outras ficam com vergonha, porque acham que o pessoal acha que elas são culpadas. Precisa que as próprias mulheres, né, vão atrás, porque eu acho que elas ainda sentem um pouco de medo. Acredito que só os pontos abordados pela matéria já nos dá muita coisa aqui para ser discutido, né? A primeira pergunta que eu queria fazer é para a deputada Clélia Gomes. Deputada, a Lei Maria da Penha completa 10 anos. Por que ainda tantas ocorrências têm aumentado? O que a senhora sente? Olha, eu acredito que, como disse a própria reportagem, as mulheres não acreditam que realmente alguma coisa pode ser feito em relação à violência. Elas acreditam ainda que, mesmo ela procurando o poder público, né, para que ajude a delegacia, ela não se sente abraçada o suficiente realmente para ir denunciar. Então isso é muito ruim para o próprio poder, para a própria delegacia, mesmo sabendo que eu acredito que o número de mulheres à procura é grande, entendeu? Mas eu acho que essa falta nós não temos crédito, parece que a falta de crédito mesmo do próprio poder para tudo isso. Ruth, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o trabalho do Instituto, até para a gente entrar nessa questão. Realmente, as mulheres, o que vocês sentem? Elas não se sentem protegidas, abraçadas? Elas não se sentem amparadas?
Eu estou conselheira, né, no Instituto Patrícia Galvão, e a gente tem um trabalho, o Instituto ele tem um trabalho muito de elaborar pesquisas, de verificar como é que está se dando a execução mesmo da política pública. Quando a gente pensa de cara a esse tema que a gente está lidando, que é tão caro para nós, que é a violência contra as mulheres, a gente tem que ver que essa descrença, ela é real, né? E ela é real por quê? Porque não existe só a demanda pela segurança pública, né? A demanda em dizer, eu vou até uma delegacia, essa delegacia tem que responder a essa minha expectativa. Existem outras demandas que não são satisfeitas, né? Por exemplo, para essa saída da mulher da casa, qual que é a alternativa de moradia que a gente tem? Né? Quais são os laços que essa mulher tem após sofrer, às vezes, anos de violência, tendo sido afastada de familiares, de amigos, e não ter nenhum outro elo social além do agressor. Então a gente precisa pensar uma série de fatores que levam essa mulher a se manter nessa relação, a ter essa dificuldade de buscar o poder público, e qual é a resposta que o poder público ele dá. E que às vezes ela procura, né, o romper o silêncio não é necessariamente só fazer a denúncia, né, mas é buscar uma casa que trabalhe com mulheres em situação de violência, é falar para uma amiga, e quais são as alternativas que a gente tem. A gente precisa de informação, mas de formação também. Isso mesmo. Antigamente tinha muito aquela história, né? A mulher não trabalha fora, aí vai deixar a casa, separar do marido agressor, vai se manter como, vai criar como os filhos. Hoje em dia muitas mulheres estão no mercado de trabalho, têm uma renda. Doutora Jaqueline, o que acontece? Tem por trás disso muito mais coisa do que a gente imagina, né? No psicológico dessa vítima, que embora ela esteja trabalhando e de repente tenha condições de sustentar os filhos, ela ainda fica ali naquela relação sofrendo maus tratos. Sim, a questão da violência doméstica ela é muito mais complexa do que a mera relação de dependência patrimonial. Quando a gente trabalha com a ideia de violência doméstica, quando a gente atende uma vítima de violência doméstica, tem toda uma história por trás daquele crime que está sendo narrado. É diferente de um atendimento numa delegacia comum, que você atende uma vítima de roubo, de furto, de estelionato, ela não tem um vínculo com aquele agressor. As nossas vítimas de violência doméstica, elas têm uma história com esse agressor. Ou ela tem uma relação íntima de afeto com ele, ou uma relação familiar, ou de âmbito doméstico. Então não é tão fácil para ela fazer essa denúncia e muitas vezes dar sequência a essa denúncia. Em alguns casos, dependem de representação da vítima no prazo de 6 meses, algumas até conseguem chegar a fazer o registro, mas não dão sequência nesses boletins de ocorrência, porque dentro da ideia que se trabalha de ciclo da violência, ela acaba se reconciliando com o agressor, perdoando, acreditando na possibilidade de mudança, porque os agressores prometem essa mudança e ela, por ter uma história com ele, acaba acreditando nisso. Então, realmente, há uma complexidade muito grande. Por isso, a necessidade de um trabalho multidisciplinar para tratar da violência doméstica. Não é só uma questão de política criminal, a necessidade de ter toda uma estrutura. Como é que a família pode ajudar nesses casos? A doutora Ruth disse que a família muitas vezes se afasta porque a própria vítima se afasta, né, do convívio social. Como é que a família, de repente, pode detectar, perceber, ajudar, né, uma irmã, uma amiga, alguém que está sofrendo com agressão e está calada, né, está presa na relação? Acho que uma das formas que a gente poderia pensar, e eu acho que é a primeira, e isso se estende não só dos familiares, mas para todas nós, é o não julgamento. Isso, né? É quando essa mulher ela traz a narrativa, né, da violência, ou ela conta algum incômodo, né? Porque a mulher que está em situação de violência, ela sabe que não é bom. Ela às vezes não consegue sair daquilo, mas ela identifica que não é aquele tipo de vida que ela quer, que aquilo dói, e às vezes ela leva os primeiros contatos que ela acaba tendo são familiares. Né? Mas aí o que acontece? Não deixa disso, né? Ele é um bom provedor, ou olha, eu passei por isso, você pode aguentar. Né? Então, assim, não se acolhe essa narrativa e não se identifica que ela é protagonista. Né? Ela tem de buscar alternativas e a gente fortalecer, tá ao lado dela. Mas eu também acredito, por exemplo, que nós somos educadas até mesmo para tudo isso. Antigamente, né, a minha mãe aguentava tudo do meu pai. Então, não, minha filha, isso daí vai passar, uma hora vai passar, né? Ele vai melhorar. Então, é essa situação que você acredita que realmente
ela vai passar, uma hora ela vai passar. Então, ela já está tão acostumada de ter visto aquilo dentro de casa e está passando por tudo isso. Então, acho que a primeira coisa, mesmo que quando você fala com a família, dependendo da idade da mãe, do pensamento da mãe, a mãe também acolhe, a mãe acaba sofrendo com a filha, mas sem ter condições de dizer algo para que ela realmente saia da situação. Eu acho que tem muito disso ainda. O que tem que acontecer, e talvez esteja acontecendo, é uma mudança então cultural, né? Do machismo, do poder maior, da força maior, é isso, né? Mas eu acho que mesmo com essa mudança, né? Mesmo com essa mudança, a gente ainda vê muita violência, né? Acho que a mulher ainda é muito discriminada, é uma situação, você se sente frágil em muitas das vezes, né? Nesse processo de agressão, nesse processo de ofensa. E quando a ofensa é moral? Que ela é pior ainda, né? Você não sabe, porque você não é agredida fisicamente, mas moralmente. Então, você acaba achando que aquilo muitas das vezes é o correto, porque o marido chegou nervoso, porque está desempregado, por conta da própria situação do país. Então, a mulher é como se ela tivesse que aguentar e fica calada. E de uma forma ou de outra acaba trazendo um processo muito doentio para a mulher, né? É uma doença, vira uma doença, né? Que acaba sendo... A crise financeira, problema com dinheiro, desemprego, isso tudo pode se tornar o estopim para esse tipo de situação? Quando a gente atende as vítimas de violência doméstica, elas tendem, entre aspas, a justificar a agressão. Elas já chegam justificando o motivo. Ele me bateu porque eu estava com uma roupa assim, ou foi porque eu pedi dinheiro para comprar comida. Então, a questão da crise financeira, realmente, ela traz um impacto nas relações domésticas por N motivos, porque ela traz animosidades dentro da casa, a família fica estressada pela falta de recursos financeiros, então acabam ocorrendo mais brigas, e nessas brigas a mulher, que é a parte vulnerável, acaba sendo agredida tanto física quanto verbalmente. E o próprio fato de termos muitos desempregados em casa hoje faz com que essa família fique mais tempo junta em uma situação de tensão, e isso acaba gerando realmente agressões físicas. A gente percebe que essas agressões, elas tendem a aumentar quando há uma criação, uma realmente situação de crise no país. Hoje em dia, as queixas das vítimas na delegacia acabam se referindo à situação financeira que o casal está passando, que não tem mais dinheiro. Muitas vezes o homem era o provedor da casa e ele fica ainda mais nervoso por não poder mais manter essa situação e acaba descontando toda essa frustração na companheira. E que é companheira que sai para ajudá-lo, acaba virando vítima dele. Eu acho que assim, eu acho que a gente pode fazer essa leitura também, né, mas não se fixar só nisso. Porque quando a gente vê, né, que existe a justificativa, né? Cheguei em casa nervoso porque briguei com o patrão, ou porque eu estou sem trabalho e bato na minha mulher e nos filhos. É curioso a gente perguntar por que ele não bate no patrão, né? E aí a gente está falando o quê? De uma relação que existe uma desigualdade. Então, ela se alicerça muito mais nisso do que necessariamente nessas outras questões, né? Que elas também surgem em alguns casos, mas senão a gente falaria o quê? Então, só pessoas pobres ou pessoas que estão enfrentando questões financeiras é que sofreriam violência, estariam expostas à violência doméstica. E não, a gente sabe que a violência ela é extremamente generosa, né? Ela está nas casas ali de Moema, de Alphaville, e também está na casa ali em Guaianazes, né? Então, não está diretamente relacionado, ela pode surgir. A Ruth falou uma informação interessante. A gente percebe que tem muitos agressores que chegam em casa bêbados, né? Bebem na saída do trabalho ou bebem com os amigos e chegam e batem na mulher. Por que ele não bateu no dono do bar, né? Assim, o que justifica? Qual a relação? Eu bebi, eu bato na minha mulher, né? Também se enquadra nesse aspecto, né? E assim, só a título de compartilhar, né? Recentemente na USP, na medicina preventiva da USP, foi feita uma pesquisa para ver se havia alguma relação entre o uso abusivo de álcool e outras drogas e a violência contra mulheres. E não necessariamente, né? Ao final desse estudo, identificou-se que não, né? A pessoa pode não ter nenhum envolvimento com álcool e outras drogas e ser um agressor. E a pessoa pode sim, né, fazer uso abusivo de álcool e outras drogas e não agredir sua parceira, né, ou agredir qualquer outra pessoa.
Então, é só que a gente utiliza isso também, justifica-se muito, mas não necessariamente, né? E até a questão do provedor, né, que eu lembrei agora. Quantas casas é a mulher quem mantém a casa, ela não ajuda, né? Porque ela que mantém. Isso mesmo. E ainda assim ela é agredida, né? E aí quando a pergunta que você fez, né? O que mantém ela ali? Não é a questão da dependência econômica, tem muitos outros fatores, né? Que seria a questão da dependência emocional, os filhos muitas vezes que estão ali, como é que ela vai sair de casa, qual é a alternativa que ela tem? E até mesmo para onde ela vai, né? O poder público não te dá uma alternativa, ele não te dá, porque você sai de dentro de casa com 3 filhos, por exemplo,